Gelando aí também? Também, tá friozinho. Aqui também tá. Nossa, menina, essa minha luz aqui é muito ruim para essa live, viu? Mas tá dando para me ver? Tá ótimo. Como tá o meu som pra você? Tá ótimo. O som também tá bom para você? Tá super bom, né? Mas que Então tá virada de bom. tempo, tá muito frio, né? Você fica fora de São Paulo, né? Eu fico em Cotia, na Granja Viana. Ah, aí é mais frio ainda, né? Uma É, delícia aí. normalmente 3 graus abaixo. Flávia, obrigado, viu? Já te agradecer aqui de Imagina, antemão, começar te agradecendo por ter imagina, aceitado eu que no agradeço. nosso convite. E, cara, tenho certeza que vai ser super interessante o nosso papo. Você Imagina. dividir o seu conhecimento. Você que é uma pessoa super. Eu estava lendo já te conhecia antes, né? Óbvio, mas estava me aprofundando um pouco na sua história ali. Eu fiquei encantado ali com a quantidade de coisa que você já fez, né? Eu E sou uma super interessante. curiosa. Percebi isso. Os curiosos, né? A gente, quando tem curiosidade, você faz um monte de coisa, né? Muito legal a sua história, muito legal mesmo. E como tá? Obrigada. Me conta como tá o seu dia a dia agora, nesse momento, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aí, como que você está superando essa fase, ou vivenciando essa fase? Como é que Olha, você, eu o vou te que você anda falar que fazendo? essa era uma conversa para os íntimos, mas agora eu abri para o planeta já. Eu falo que a única coisa que eu precisava na vida, e eu não sabia, era de uma pandemia mundial para resolver minha vida, cara. E olha, se eu te dizer o quanto eu reorganizei coisas que eu não consegui organizar. Porque, assim, são muitos compromissos, mestrado. Eu faço 2 mestrados ao mesmo tempo. Então, eu estudo Caramba, muito fora o trabalho, né? sei. E atendimentos individuais, a agenda fica muito apertada. São Paulo, você anda de carro para lá e para cá. Eu não tenho carro, foi uma opção de vida há alguns anos já. Então, eu Uhum, saio aqui de Cotia da Granja Viana para ir para São Paulo quando eu tenho que ir, né? Eu já organizo, eu sou extremamente organizada. Mas eu ganhei 4 horas no dia, cara, é. com isso. E fora isso, como né, todos os meus contratos foram cancelados até agosto, então esse sofrimento que um monte de gente passa, eu também passo, mas Uhum, é a questão de como você vai olhar isso, né? Para mim, aconteceu isso, o que eu vou fazer com isso? 2 e já, né? E aí eu consegui botar muita coisa em ordem. Terminei um livro, estou publicando um livro a semana que vem, outro. Terminei um para publicar no ano que vem, em julho do ano que uhum, vem. Um vai ser publicado agora, pela editora Matrix, que é minha editora, eu já publiquei 11 livros lá. Terminei uma plataforma de hard skill, de woman skills, né, que é o oposto do hard skills, que vai falar disso que a gente vai falar aqui hoje. Cara, eu produzi muito, muito, mas muito. E assim, tranquila, porque eu não tinha compromisso, não tinha que ligar para ninguém, não precisava. E deixei isso acontecer mesmo, sabe? Claro que agora já tem 60 dias que eu tô aqui. uhum. Então agora eu falei, gente, ó, eu tenho que fazer uma vendinha. Uma vendinha eu tenho que fazer. Eu, vou, eu como só o que tem dentro da minha casa. Então só como o que tem na minha horta. Eu tenho horta e tenho frutas. Eu sou vegana, então é fácil. Uhum. Aí eu falei, agora eu acho que vou começar a vender meus abacates. Vou vender o abacate, vou vender o alface. Vou fazer uma banquinha na garagem. Você sabe que você está falando de tempo, né? Eu acho que eu estava comentando até na última live também sobre esse mesmo assunto. Eu acabei de ler o livro ali que fazia tempo que estava para ler, mas agora a gente tem mais tempo, né? Então acabei Né? tô demorando um monte de livro aí. Mas o Domênico lá de Masi, do Ócio Tem. Criativo, que ele Nossa, muito projetou, bom, né? Década de 80 total, né? Mas é muito né? bom. Não, acho que ele escreveu esse livro há 20 anos já, né? E ele falando Década de que 80. essa sociedade. A gente tá em 2020 já, Flávia. 20 anos, foi no 2000. Foi 2000, é verdade. No ano 2000. E ele estava discutindo exatamente essa questão, que essa sociedade pós-industrial aí, a gente teria mais tempo para poder praticar esse ócio criativo, que é misturar trabalho com lazer, com aprendizado, né? E é isso que está acontecendo, acho que com todo mundo agora, né? Não sei, não estou falando que todo mundo esteja praticando isso, né? Mas todo mundo está tendo mais tempo, até por causa desses deslocamentos, né? Que a gente, quem mora em São Paulo é Quem mora em São impressionante, né? Paulo, a gente ganhou 4 horas. Exato, é impressionante, é Mas tem uma impressionante. coisa, né, que a gente tem que sacar também, que assim, Uhum. não é todo mundo que está levando isso numa boa. Né? Esse é o Assim, problema. não é.
Não é todo mundo que está conseguindo olhar o que pode ser feito com isso. Eu não estou dizendo que é fácil olhar isso numa boa e nem que deve ser feito isso dessa forma. Cada um tem uma personalidade. Eu tenho uma personalidade atípica. Eu sei disso, né? Mas olhar batendo de frente todo o tempo também traz muito, mas muito sofrimento, né? Então tem que aprender a viver no caos. O caos, ele na verdade, ele é uma coisa extraordinária. Porque na hora que ele zoneia tudo, né, que fica tudo balançado ali dentro, você tem a oportunidade de pensar algo que você não tinha pensado ainda. Se você pensar direitinho algo que o caos colocou para cima, você muda a sua vida totalmente. Entende? Então, saber viver no caos é um aprendizado, assim, para o resto da vida, sabe? Tem muita gente que fala, mas não é fácil. Não, o que é fácil? Nem cozinhar é fácil, gente. Não tem nada fácil, não, é. É só como você vai olhar o momento. O caos, ele nunca vai ser fácil, nem depois que você aprender, ele vai ser fácil. Né? E como aprender isso, viver no caos, Flávia? Olha, tá você olhar para o movimento e não olhar para a bagunça. Né? Porque assim, se você olhar para o caos como uma bagunça, você fala, não estou entendendo nada, você não sabe por onde começar. Se você olhar para o caos como um movimento, como a gente olha a onda do mar, por exemplo, ela é caótica, ela não é organizada. A onda ela não vem retinha, desce, todas iguais. Ali naquele mundurum de coisa que vem, você não sabe nem que vem. Você não sabe o que vem. Né? E para você surfar, você tem que só prestar atenção, que é a hora que você vai subir e a hora que você vai descer. É respirar. É respirar. Eu acho que o aprendizado do caos é esse. Você tem que saber a hora que você vai subir e a hora que você vai descer. E quando você descer, você tem que saber descer. E uma das coisas que faz a gente aprender a boiar, a mergulhar e a descer a onda é você saber respirar. As pessoas não estão respirando. Você conversa, é a coisa mais engraçada do mundo. A pessoa começa, meu Deus, calma, calma, calma. Me conta uma coisa de cada vez. Vai, devagar. Respira. Respira. E é isso, respira. Sabe? Isso mesmo. Não é? Outra meus sócios falou isso. Túlio, você está falando muito, cara. Você não era de falar desse jeito. O que está acontecendo? Então, entendeu? Respira, Túlio. Respira. Então, acho que isso de respirar é um aprendizado. Esse eu acho que é o principal aprendizado que a gente possa até ensinar todo mundo a respirar depois aqui. Se as pessoas entenderem o que significa isso, você consegue respirar. A pergunta-chave, né, desse bate-papo nosso, que foi uma conversa deliciosa que eu tive com a Grazi, foi: a gente muda ou não muda depois do coronavírus? Ou a gente muda ou não muda depois do caos? Né? Porque é a forma que você olha isso. Né? Uma das coisas que ajuda a gente a ter o olhar da mudança é entender como que a gente funciona. Então, se a gente for pelo básico, você tem que aprender a mergulhar, a boiar e a deslizar. Na hora que você desliza, quando você chega na areia, você tem que ficar em pé. Se você ficar deitado, você, de novo, toma água. Então, aí você já tem que saber uma coisa básica: respirar. Então, se a gente for do básico, você aprende a respirar primeiro. Aí depois você entende como funciona o seu corpo por causa disso. Quando a gente respira direitinho, a gente diminui o nível de cortisol. O cortisol, eu não sei se as pessoas de uma forma geral sabem, o cortisol, ele é o nosso hormônio do estresse. Há muitos anos, a adrenalina era considerada o vilão da nossa saúde. Né? Depois foi descoberto que a adrenalina não é vilão, né? Que vilão mesmo era o cortisol. Sim. Só tem uma maneira de você diminuir o cortisol: respirando. E respirando do jeito certo, calmamente, adequadamente. Por isso que mindfulness, todas as meditações entraram na moda agora. Muito fortemente. Entendi. Porque você não tem remédio para isso. Não adianta você ficar tomando Rivotril. Não rola, não adianta.
Eu não estou dizendo que os remédios não são necessários, né? Tenho aí um pai psiquiatra, a gente trabalha numa clínica, tem uma clínica de atendimento, não é isso. Os casos crônicos, tem um monte de gente que precisa de medicação e é uma questão química. Sim. Agora, você tem um químico natural que você pode produzir para um momento de caos, para você diminuir um pouco a ansiedade. Senão, você também fica dependente de sempre terceiros. Olha o que a gente está vendo agora, com todo mundo dentro das suas casas. Se você não se conhece, se você não consegue se autocuidar, você não tem como chamar ninguém para fazer isso. Do mais simples, arrumar a sua casa. Eu não acredito nas coisas que eu escuto as pessoas dizendo. Que elas não... Nunca pensei que eu precisasse fazer isso. Como assim, minha filha? Ou meu filho? Você nunca pensou que precisava arrumar casa? Como assim? Vai morar na Europa e nos Estados Unidos que você vai entender que é assim. Exatamente, exatamente. Né? E coisas simples, assim, por exemplo, fazer o pé e mão, cozinhar a sua própria comida, olhar o seu filho, né? Eu até fiz uma postagem importante sobre homeschooling, que é uma quebra de paradigmas muito grande também. Porque a vida está sendo terceirizada. Totalmente terceirizada. A educação do filho, a sua felicidade, a sua doença, o seu casamento, as suas viagens, as suas escolhas. Tem algo errado nisso? Em termos, né? Em termos. Aí a gente vai entender tudo do caos. Em termos, né? Tem umas pessoas perguntando se a gente muda ou não muda depois da pandemia. Vou dar um susto. Não muda. Outro susto. Muda. Mas eu vou explicar como que é. Que tem gente perguntando aí. Eu acho que entender isso, então, é importante, porque, assim, nós estamos partindo já há algum tempo para a inteligência artificial, e a inteligência artificial, de certa forma, ela te obriga a terceirizar suas decisões. Como que ela faz isso? Em 2050, isso já está mapeado, né? E provavelmente isso vai acelerar muito agora por esse momento que a gente está vivendo. Todas as perguntas que você fizer em inteligência artificial, em algoritmos, você vai ter respondido. Então, desde, por exemplo, estou deprimido. Você escreve, você dá um Google, simples, estou deprimido. Você já vai receber. Isso hoje você já recebe muito, porque os algoritmos já são mapeados. Mas você vai receber, assim, concretamente, especialmente o biohacking, o tratamento que você tem que fazer, qual música que você vai ouvir. E se você fica na dúvida dos algoritmos, se você ligar para o seu terapeuta, por exemplo, ela pode dizer, escuta uma música calma. O seu algoritmo vai saber qual música você vai ouvir. Você não vai escolher. Então, é um problema isso, e não é. Porque nós já não temos livre-arbítrio, anyway. Isso é terrível, né, de saber, né? Isso é forte. Isso é forte. É horrível conversar com um cientista por isso. A gente conta umas verdades que as pessoas não... Isso estudado e provado, né, experimentado, e claro, por que o ser humano muda ou não muda? Ele não muda por isso que eu estou te falando. Porque biologicamente a gente tem uma construção neurobiológica que movimenta o ser humano dessa maneira. Então, por que a gente não tem livre-arbítrio? Porque os nossos neurônios, na verdade, eles fazem escolhas por memórias. Certo? Então você fala, eu escolhi ser assim. Você não escolheu ser assim. Ele foi lá e pensou aquilo que você mais faz. E é exatamente o que o algoritmo faz. A inteligência artificial. Idem. Entende? Então, quando você sai do nosso mundo neurobiológico e vai para um mundo de inteligência artificial, o que acontece é que a inteligência artificial ela fica mais precisa na escolha. Então, aí menos ainda você tem livre-arbítrio. Quando você fizer uma pergunta. Porque ela vai mapear tudo que você fez. Eu tenho 53 anos, vai mapear tudo que eu fiz ao longo de 53 anos. Tem coisas que, obviamente, o meu cérebro, ele bloqueia. Todo mundo pode fazer isso. Né? E aí, com isso, a gente fica acreditando que a gente mudou alguma coisa. E, na verdade, não foi bem assim. Aí, para você entender por que a gente muda ou não muda na pandemia, a gente tem que entender esse funcionamento. Esse é o nosso funcionamento neurobiológico, tá? Mas então, você acha que, só para esgotar isso que você falou, até para eu entender, o que você está falando, basicamente, quando a gente
não tem livre-arbítrio, é basicamente que a gente é movido até por intuição. E a intuição está lá já programada no nosso neurônio, mais ou menos é isso, não? A gente não é movido por intuição, a gente é movido por memória. Não tem nada a Tá. ver com isso, não. É diferente, tá? Mas a gente não tem livre-arbítrio porque a gente só tem essa memória. Uhum. Quando você acha que não tem a memória, você vai buscar na sociedade. Uhum. Quando você vai buscar na sociedade, você vai buscar onde você vive. Você entra num negócio chamado espiral de silêncio e também no outro chama viés de segurança, que eu te explico já. E você sempre vai ter as mesmas respostas. E não são crenças, Cláudia. A Cláudia está falando crenças. Não são crenças. É o viés do silêncio ou a espiral do silêncio. O que significa isso? Você já notou que na sua timeline só tem aquilo que te interessa? Uhum. Uhum. E tem muita gente limpando a timeline agora. Por quê? Porque estava lá, não dava atenção e tal. Ela agora tem tempo de ler a timeline. Ela fala, nossa, isso aqui não gosto não. Aí tira a pessoa, ou bloqueia aquela pessoa, ou bloqueia aquele post. A timeline dela é feita só do que ela gosta agora. Ela tem livre-arbítrio ou não tem? Não, nenhum, zero. Porque tudo que ela perguntar vai ser respondido por aquilo que ela leu dela mesma. E das pessoas que pensam como ela. Isso chama-se espiral do silêncio. E como que a gente prova isso em laboratório? Que é importantíssimo entender como a gente prova isso no laboratório. Você pega 5 pessoas e você dá a mesma informação para todas as pessoas, na mesma hora, tá? Uma pessoa vai responder diferente, que é um ator ou um cientista. Como que a pesquisa funciona? Você coloca um quadrado amarelo lá, da tela. Aí começa. Esse quadrado é amarelo? Não, aí não pergunta, né? Mostra o quadrado amarelo. Que cor é esse quadrado? Azul. Aí o outro, azul, azul, azul. A pessoa que sabe, que não é o treinado, que sabe que o quadrado é amarelo, ela vai falar que é azul. Por que ela vai falar que é azul? Porque o espiral do silêncio, a cada 5 pessoas que falam uma coisa, você repete para você não ser excluído. Indução, isso aí? Não é indução, é biológico. É sobrevivência, não é indução. Não tem ninguém fazendo isso contra você. Não tem ninguém fazendo contra. Você escolheu o que está na sua timeline. Uhum. Você só acredita naquilo que você escolheu. Por que tem as brigas polarizadas de política? Ou de qualquer outra coisa? Justamente por isso. Agora, por que tem gente que usa máscara e tem gente que não usa máscara? Me responde. O que você acha? Que agora você vai me matar. Ainda bem que você está longe de mim. O que você acha? Eu acho que tem a ver com o que ele consome de informação, o grupo que ele consome de informação. Eu acho que a impressão que me dá, os mais extremos sempre ficam consumindo no mesmo grupinho a informação e acaba. Aí vai induzindo a agir daquela forma. E rejeita completamente coisa que a gente, acho que nem vê a outra informação. Você. Não é os mais extremos. Os É, dois todo lados. mundo, né? É que eu falei de ser que é mais fácil. É mais fácil verificar os extremos, né? Fica mais claro, assim. Você Mas... acha que ele é extremo, ele acha que você é extremo. Não, Extremo é exato. justamente isso, né? Exatamente. Outros extremos, né? Os dois extremos acham extremos. Exatamente. Mas isso que você está falando tem a ver com a espiral do silêncio, tá? Todo mundo concorda com a mesma coisa porque está dentro do seu ambiente. Isso também chama laços fortes, laços fracos, tá? Van Porto, não, isso não é arbítrio, você não está escolhendo. Você está dentro de um lugar que você não sabe que você pensa desse jeito. Ela está perguntando aqui. Se você soubesse disso, você não estaria só neste lugar. Você estaria buscando informações em outros lugares e não na mesma timeline. Você já escolhe a timeline porque você não tem livre-arbítrio. Entendeu? É grave. Mas é interessante. Exato. Agora, por que tem gente que usa máscara e gente que não usa máscara? Tem um negócio chamado vieses de segurança. Tá? Viés de segurança também, tudo que eu estou falando para vocês, gente, faz parte do nosso sistema neurobiológico e da biologia do comportamento. Como que a gente se movimenta como ser humano, tá? O viés da segurança, ele acontece porque o cérebro, ele é conectado a muitas atividades do cérebro ao mesmo tempo. Então, ele precisa considerar o que é perigo e o que é oportunidade. Biológico, não é livre-arbítrio, nem é medo.
É só biológico, tá? Depois eu falo para você, Paty, o que é medo. Então, o que acontece nesse momento do funcionamento do cérebro? Ele fica sensível ao que é desconhecido. Se você olhar a gente de forma paleolítica, né? Inclusive tem o Pedro Camargo, que é um gênio em paleomarketing. Vocês vão apaixonar. Se tiver contratar para esquema imóveis, você vai apaixonar por esse assunto. Que mostra que nós continuamos em funcionamento paleolítico. E o nosso cérebro continua paleolítico, o nosso organismo continua. A gente é macaco, gente. Com um embelezamento. Mas a maior parte do nosso funcionamento é desta forma. Então, o viés da segurança faz com que o seu organismo, para se sentir seguro, tem que estar num lugar conhecido. Qual é o lugar conhecido? Eu sempre vivi sem máscara. Eu não vou pôr máscara. Não é estranho? Mas o ser humano é ilógico. Então, a decisão não é o cara não usa máscara por causa do político X ou Y. Nós é que interpretamos só o que nós sabemos ou conhecemos nas timelines. Tem algum cientista falando isso? Não. Provavelmente, na hora que estiver na sua timeline, as pessoas vão começar a ficar curiosas e pode ser que algumas pessoas comecem a entender por que a gente funciona biologicamente. Não sou a favor e nem sou contra nenhum político, tá? Não estou falando disso. Estou falando do nosso funcionamento biológico. Eu uso máscara, sou a favor do isolamento e outras coisas. Mas por que tem gente que usa e tem gente que não usa? Por isso. Biologicamente, as pessoas funcionam buscando segurança. E a segurança está aonde ela conhece. O cérebro, ele busca a segurança. A gente tem um negócio que é muito interessante, é que você precisa estar com o corpo em homeostase. Homeostase é o seu corpo busca toda hora o equilíbrio, né, físico, mental, emocional, químico, de calor, de tudo do seu corpo. Para quê? Para ele funcionar bem. Se você está no desequilíbrio homeostático do corpo, o que vai acontecer? O seu corpo vai falar, opa, tem uma coisa errada aqui, febre. Opa, esse corpo está com febre, o que nós vamos fazer? Vamos baixar a febre. Então, a gente tem termômetro, a gente tem um negócio chamado relógio biológico. A coronabiologia é uma ciência só disso. Só mostra como nosso relógio biológico funciona. Só que o tempo inteiro, você corre para onde você está acostumado. Entende? Também tem a ver com o sistema parasimpático, Josanias, mas não no caso da decisão. Tá? Não no caso da decisão. Então, quando a pessoa está, por exemplo, nessa briga de eu não vou usar, eu não acredito nisso, ela está buscando, de uma certa forma, fazer com que o corpo dela entre em homeostase para ela se sentir bem-estar de como ela era. Claro que isso tem um impacto. E o impacto que vai causar depois ela usar a máscara, que ela está descarregando, a partir dessas glândulas suprarrenais, uma descarga gigante de adrenalina, de cortisol, e que causa medo. Então, ela está sempre nessa briga biológica interna, ao invés de parar e respirar. Se parar e respirar, vai usar máscara. Mas a questão do livre-arbítrio, você... qual que seria a saída para a gente voltar a ter livre-arbítrio? Você acha que não tem como a gente... Não existe. Não existe. Nem se tentar buscar informações diferentes, arte... cultura, tentar expandir a mente para poder sair daquela mesmice. Tudo é essencial. É essencial. Você falou, nossa, eu fiquei super encantado com a sua vida, como você é curiosa. Eu sou curiosa desde que eu descobri que eu não tinha livre-arbítrio. Certo? Mas por quê? Se eu vou estudar um monte de coisa, é óbvio que é mais difícil ser manipulada. Qualquer informação. Então, eu não vou te dizer que eu tenho livre-arbítrio porque eu estou no mesmo planeta que você. Então, eu não sou diferente de você. Eu também tenho núcleo familiar, eu também tenho núcleo social. Eu não moro afastada do planeta, eu não moro numa gruta no Nepal, infelizmente.
que adoraria morar numa gruta no Nepal. Não sei se ia durar muito tempo, mas eu ia gostar de ficar lá na gruta no Nepal. Né? Eu sou muito habituada a fazer retiro. Já estou há 60 dias aqui, eu moro sozinha, só tenho um cachorro. Entendeu? E fico de boas, assim, não atendo telefone, fico de boas, entende? Então, entender... A diferença sua é que você tem ciência disso. Eu faço essa missão. Falava isso, né? Eu Só faço sei essa que nada missão. sei, e a diferença é que eu sei disso, né? Que eu não sei de nada. Né? Agora, essa coisa, eu sei que incomoda muito quando as pessoas escutam a questão do livre-arbítrio, sabe? Porque também leva o livre-arbítrio por uma questão religiosa também, de crença e etc. Né? Então, várias pessoas perguntaram aqui, isso é crença? Nada tem a ver com crença. Tudo que tem a ver com escolhas hoje tem a ver com estímulos. Então, o nosso corpo biológico, ele já faz os estímulos neurológicos que ele precisa, através de memória e outras coisas. E se você pensar, né, que a nossa memória é falha, como é que você vai lembrar das coisas, então, se a nossa memória é falha? Ela é falha, porque você pode, inclusive, criar memórias falsas. Uhum. Aí, mais ainda você não tem livre-arbítrio. E quanto mais a gente tem informações, e enormes informações do mundo tecnológico que a gente tem hoje, mais a gente perde esse contato com a gente mesmo, mais a gente decide a partir de terceiros. Você vai fazer sua compra no supermercado, o que acontece? Quando você vai começar a compra, já tem uma compra que foi feita. Você não dá um ok? E inclui uma coisa ou outra, porque já está pronta. Uhum. As pessoas estão vivendo tudo isso agora. Então a gente vai ficando também preguiçoso. Eu não tenho televisão em casa há anos. Eu fui de televisão 30 anos. Nunca tive televisão em casa. Eu ia para a TV, trabalhava na TV, voltava para casa sem televisão. Eu moro numa chácara, só escuto música, leio. Isso aqui é onde eu fico a maior parte do tempo. Parte do tempo aqui, ó. Aquela tela ali é para eu dar aula. Quando eu vou fazer algum webinário, eu faço webinário, monto um cenário mesmo e uso aquela tela. Então, eu não tenho televisão nenhuma, nada. E eu não busco informações dessa forma. Dessa forma o quê? Pela televisão? Ou através do jornalismo. Ficar caçando coisas. Deixa eu ver o que está acontecendo. O que está acontecendo com o coronavírus. Quem morreu, quantos morreram, não sei o quê. Isso não funciona. Panela de pressão só funciona para milho ficar mole. Também te provo cientificamente isso. Não existe nada que prove que fazer pressão na humanidade ou dentro dos ambientes de trabalho tem resultado. A não ser que você tenha milhos. Se você quiser milhos, você bota na panela de pressão. Só serve para milho, mais nada. Para pessoas não serve. Não serve. Entendeu? Mas como você busca informação, então? Como é que você busca? Qual que é a fonte de informação que você utiliza? Eu busco informações que são necessárias, primeira coisa. E depois informações seguras em lugares seguros. É uma forma de tentar ter livre-arbítrio? Então, por exemplo, eu quero uma informação política. Eu busco um jornalista que eu conheço, que eu gosto e que eu vou ler e confio no que ele está escrevendo. Por exemplo. Uhum. Eu não busco as opções políticas dele. Não é isso. Entendi. A mesma coisa do coronavírus. Meu pai é médico, eu estou dentro de um ambiente científico, trabalho como cientista, estou lá dentro estudando todo dia, eu busco informações científicas, não adianta me falar. Eu li não sei o quê, não sei o quê. Eu contribuo, inclusive, com um Instagram que chama Redes Cordiais, que todos os dias posta o que foi fake news. Há anos eu faço parte de grupos de fake news. Há anos, antes de ter esse nome. Antes desse nome. Eu fui a primeira jornalista, na verdade, a trabalhar com informações sem violência. Lá em 1930. Eu tenho 53 anos. Foi em 1980 isso. Entendeu? Então, assim, eu procuro deixar muito claro aquilo que eu estou buscando. Eu não fico brincando de buscar informação, porque não precisa. A informação que é pura e correta é uma. Todo o resto que está vindo já está contaminado. A máquina de fake news é muito grande. Tem muita narrativa, né?
tem muita narrativa, então isso atrapalha. É gigante, gigante. Entendeu? Então, eu procuro fazer isso. Leio muito. Leio muito. Informações com gente precisa. É isso. Né? E você não precisa... Me explica por que você precisa ficar o dia inteiro no scrolling buscando informações sobre coronavírus. Eu quero entender para que a pessoa faz isso. Se ela não é cientista, se ela não é médica, se ela não está no hospital trabalhando, fique em casa e produza. Exatamente. O resto que você vai fazer é distribuir fake news. É isso que você vai fazer. Porque você não sabe distinguir uma coisa da outra. Hoje a fake news é muito bem feita. Né, tem até de áudio, vídeo e tudo. Exato. O que você vai fazer é ficar distribuindo fake news. Fora o estresse, né? Fora a ansiedade. Aí a gente já está de novo no neurobiológico. Você está acabando com a sua vida no seu neurobiológico. E não está produzindo nada. Exato. Então, teve uma pessoa que perguntou como é que a gente leva isso para o ambiente empresarial, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui. Desculpa, eu não sei quem que é que já passou, assim, estava lá em cima, deixa eu ver, ó. Eu também passei batido também. Eu estou aqui tentando responder, mas essa passou batido. Mas ela perguntou como é que a gente leva isso para o ambiente empresarial. Para o ambiente empresarial, para a escola, para todo lugar, é exatamente como é para a sua vida. O que é para a sua vida? Minha filha, meu filho, você sabe como você funciona? Se você não sabe, eu te convido a aprender. Ponto. No ambiente empresarial, a mesma coisa. Por um acaso, você contrata macaco ou você contrata gente que é macaco? Certo? Você contrata gente, macaco fofo. Entendeu? Agora, você tem que entender como é que a gente funciona. Então, olha que coisa linda da cronobiologia. Você sabe que a gente tem horário para tudo, né? O nosso relógio biológico, ele é o Big Bang. Ele é Big Bang. Entendeu? Então, ele está tudo coordenado. Ele funciona feito um relógio. E eu falo que o relógio biológico ele é bidu. Ele já adivinha que vai anoitecer, por exemplo. Ele já sabe que vai anoitecer. Ele sabe que vai ficar de manhã. Aí, o que acontece? Se você não sabe como funciona o seu corpo... Você dorme mal, você não tem um sono reparador, você aumenta seu cortisol, você atrapalha todo o seu sistema cognitivo, você atrapalha todo o seu sistema parasimpático, tudo que faz parte das suas glândulas suprarrenais são destruídas. Por quê? Você não dorme, você bebe, você come porcaria o dia inteiro, fala bobagem, lê bobagem, fica com a tela azul na sua cara o tempo inteiro. E depois você fala assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Vocês sabem o que é? Sim. Então, o autoconhecimento não é só fazer terapia. Só não, né? Porque já é uma coisa incrível quando alguém vai fazer terapia. Né? Já é uma coisa extraordinária. Eu acho que tinha que entrar, contratou um cara, você fala, olha, deixa eu ver seu currículo. Então, tá bom, beleza. Você olha, formou, que bonitinho. Ah, fiz uns cursos, que legal. Faz terapia? Como é que é seu fígado e seu pâncreas? Contratado. Fora aí, se não faz terapia, não tem fígado e não tem pâncreas, não sabe quem são, não contrata não, que vai te dar problema. Porque só ter MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, não adianta nada não. Adianta em hard skills, adianta tecnicamente. Mas me explica só porque o cara tem MBA, se ele vai saber se dá bem com as pessoas que trabalham com ele, se ele tem interação, se ele tem empatia. De jeito nenhum, de jeito nenhum, se ele né? sabe a hora que ele vai explodir. Gente, o seu relógio biológico te fala a hora que você vai ficar nervoso. É só você se conhecer que você vai evitar. Entende? Você vai evitar. Então, como que leva esse conhecimento todo de uma cientista de comportamento, que é o meu caso, por exemplo, que é a biologia do comportamento, é a cronobiologia, como que você leva o próprio paleomarketing, tá dentro desse conhecimento também. Como é que você leva isso para uma empresa? Eu quero saber como os meus funcionários são. Como eles funcionam. Tem gente que não funciona de manhã e o cara tem que chegar às 8 horas da manhã. Ele funciona de madrugada, ele trabalha pra caramba de madrugada. Mas de manhã ele não funciona. Então... A gente não se adequou ainda à mudança, né? A gente ainda trabalha como se fosse uma indústria, né? Vai se adequar, né? Assim, fazer o relógio cronobiológico que a gente chama. Tem uma empresa alemã que me contrata aqui no Brasil e tem uma empresa também sueca que também me contrata aqui no Brasil, que eles já fazem isso, mas é alemães e suecos, né?
Uhum, uhum. Então, a gente já vê a diferença aí. Mas o que muda é, você sabe qual é o funcionamento de melhor performance das pessoas, biologicamente. Não é pressão no milho e falar meta, meta, meta. Que meta, mano? Não dá para ter meta quando a pessoa está infeliz. Agora, então, no meio do coronavírus, o povo falando de meta. Eu fico só pensando. Você perguntou se ele dormiu? Você perguntou se ele comeu? Você perguntou como é que tá a família dele? Né? Não, aí manda uma cadeira, um computador. Para trabalhar mais e melhor. Você entende? Então, assim, você sabe como é que chama isso, na verdade? Chama altruísmo. Chama compaixão. É isso que faz a empresa lucrar. É isso que deveria fazer o mundo funcionar. Tem gente que fala assim para mim, Flá, você medita há tantos anos. Eu medito há muitos anos. Sou uma meditadora profissional mesmo, né? Medito de verdade mesmo. Há muitos anos. E aí uma pessoa uma vez me perguntou assim, o que você falaria para as pessoas que são mais jovens e que têm muita ansiedade? Vou falar outra coisa difícil. Eu tô falando só coisa difícil para você hoje, viu? Eu não sei porquê, mas você me inspirou a falar. Acho que é o óculos. Eu botei o óculos, você botou o óculos. Menino do céu, a gente foi, né? Eu quase não uso óculos. Eu só uso óculos para ler, mas eu estou muito cansada, sabe? Assim, hoje, então eu não tô enxergando direito. Mas a ansiedade, ela é, na verdade, um egocentrismo muito grande. Tudo é você. Eu não consegui, eu não fiz, eu não sou, eu não sei. Aí é óbvio que dá ansiedade. Agora, olhe para o outro. Ele não conseguiu. Deixa eu ajudar. Ele está sofrendo. Deixa eu ouvir. Ele está com fome. Deixa eu lá levar uma comida. Ele está com frio. Deixa eu lá levar um cobertor. Você não vai ter tempo, muito tempo para ansiedade, não. É porque a ansiedade ela é biológica. Uhum. Então, se você tem o seu corpo em um bom funcionamento e tranquilo, é até mais fácil de você desenvolver a compaixão. Desenvolver a empatia. Tudo isso é mais fácil quando você consegue tranquilizar o seu corpo biológico. É lógico, gente, que você está mal de saúde, porque a pessoa acha que ela está bem de saúde porque ela não está demonstrando nenhuma doença, mas isso não significa que ela está boa de saúde. Se ela já está com ansiedade, ela já está com o corpo desequilibrado. Já não tem. É assim, quebrou a perna, o cara vai correndo no ortopedista. Tem ansiedade, depressão, angústia, qualquer coisa que tenha a ver com o que é o nosso mental e o nosso emocional, você esconde e vive anos sem falar para ninguém que você está sofrendo. Como que você vive com a alma quebrada? Por quê? Por que você não pede ajuda? E por que as pessoas recriminam quem pede ajuda também? Não é? Então, assim, eu acho que se a gente for olhar esse momento como um todo, né? Nós podemos mudar, sim. 1% da população, inclusive, mundial, vai mudar. Se a gente for falar em termos numéricos, 1% vai mudar. Mas por que 1%? De onde esse número? Então, é um número de pesquisa científica também, né? Mas por que esse 1% vai mudar? Isso que eu acho que é mais importante que o número. Porque são pessoas que estão mais conectadas com isso que eu estou te falando aqui. Elas têm menos necessidade de um excesso de informações. Então, as informações, elas são mais qualificadas. Não tem necessidade de superaprovação de si mesmo. Não tem necessidade de demonstração de luxo e outras coisas. As questões mesmo do minimalismo vão ficar muito mais salientes agora, entende? As questões todas que dividem, de uma certa forma, os pensamentos e a sociedade vão ficar muito salientes agora, né? E quem vai mudar nessa pandemia são esse 1% que está mais concentrado em outros interesses da humanidade.
Esses têm mais possibilidade, porque estão mais conectados com essa mudança já também um pouco ao longo da vida. Não estou te dizendo que são as pessoas mais espiritualizadas, eu não estou falando disso. Tá? Eu estou falando de realmente reações neurobiopsicológicas que já fazem esse movimento e, obviamente, isso também contribui para a pessoa ser um pouco mais espiritualizada do que as outras. Agora, a grande parte, ela vai ficar nessa coisa mais paleolítica mesmo, de luta e fuga, do medo, do viés da segurança, da necessidade de achar uma solução e de brigar com a realidade. Quem usa máscara, quem não usa máscara, quem não sei o quê, e de provar ponto, porque se perdeu também, né? Se perdeu durante esse processo. Então, a gente, biologicamente, a pandemia, ela tem o efeito do Natal. Só que é um Natal um pouco mais prolongado. Mas como o Natal já começa a ser vendido atualmente em agosto, né? Já começa a ter árvore de Natal, propaganda vai de emendar, Natal. vai né? ficar tudo igual. O Natal é em dezembro, em agosto. O que é isso, Papai Noel? Já está aqui? Né? Qual que eu brinco que é o efeito de Natal? Todo mundo fica, nossa, ai, Natal, compaixão, Feliz Natal, nananã. Efeito Natal. Sai do Natal, dia 1º de janeiro, trânsito, voltando para casa, o cara, dedo em riste, te mandando para ir para o Japão. Acabou, esqueceu. Não é Natal. Agora não, agora nós já estamos levando a vida a sério. Entendeu? Então Flávia, você acha que então você acha que a pandemia na sociedade aí não vai impactar só 1%, então praticamente a gente já vai ser isso que você falou, Natal. Passou a pandemia, vida que segue. Entendeu? Assim, já está a vida que segue. Só você prestar atenção. As pessoas já se acomodaram à situação de estarem em home office. Não estou falando que é bom. Se acomodaram. Tem muita gente que já está habituado. Então, já está achando mais fácil fazer a compra pela internet, já está achando mais fácil não sei o quê. Tem gente já não querendo mais empregada, tem gente que está querendo mudar para o interior. Tem um monte de gente já tomando algumas atitudes porque acharam que descobriram coisas positivas nas suas vidas na pandemia. Então, o que vai... Isso é uma mudança? É uma acomodação. É uma acomodação da mudança, entende? A mudança estava todo mundo solto na rua, achando que estava normal. Aí foi todo mundo pro hospício, ficou todo mundo preso. Né? Aí todo mundo preso e falou, nossa, eu quero voltar à minha vida normal. Mas que vida normal que você tinha, filho? Me conta como é que era a vida normal que você tinha. Você acordava de manhã desesperado. Atrasado. Não ganhava o suficiente. Não tomava café, saia voando, pegava um trânsito violento quando não era ônibus, ia para o trabalho, com um monte de líder fora da casinha, voltava tarde, não dava tempo de estudar o que você queria, ou então você ia fazer faculdade, chegava em casa, mal via sua mulher, mal via seu filho. Aí falava, nossa, minha vida era tão normal. Como que isso era normal? Isso está fazendo as pessoas repensarem um monte de coisa, não tenha dúvida. Mas não pode levar esse modelo para dentro de casa agora, que é um modelo falido também, né? Então, assim, a resposta abrangente, a gente muda ou não muda? A gente biologicamente não vai mudar. Nossa tendência é repetir isso aqui, ficar brigando com máscara, não sei o quê, é não mudar. Ninguém vai ficar mais empático, mais apaixonado, não vai. O mesmo número de pessoas que tinham essa compaixão vai continuar o mesmo número. A gente sempre aumenta um pouquinho, depois aumenta esse 1% que eu estou te falando. Entende? Mas falar o mundo inteiro vai ser muito melhor depois, não sei te falar. Não tem nada que comprova que isso vai ser verdade. Agora, algum comportamento vai mudar. Agora, por outro lado, eu sou apaixonada pela humanidade. Eu acredito imensamente em algo que a gente desconhece. Nem é Deus, nem é nada disso. Existe uma força que movimenta a gente. Biologicamente, nós temos fome de pele. Então, a gente precisa encontrar pessoas. Isso também é científico, biológico. Então, a gente vive em bando, a gente busca os bandos, por isso que a gente fala tudo igual, tudo igualzinho na sua tribo. Isso é tudo biológico. Mas se a gente for para um lado mais social, né, e emocional,
O ser humano não é espetacular, cara? Quando você vê uma pessoa, um médico, uma enfermeira, quem seja, todo paramentado, machucado, 24 horas, olhando para um ser vivo que está ali na frente dele para ajudar essa pessoa a viver, você não acha que isso é extraordinário? É o ser humano. Fora o biológico, é um ser, assim, incrível. Então, por isso que eu falo, a gente muda? Biologicamente, talvez não. A gente vai ser teimoso, vai ficar fazendo essas coisas aí, não põe máscara, teima, sai do isolamento, volta pelo isolamento, briga, não sei o quê. Mas, por outro lado, gente, a gente junto é lindo demais. Você vê todo mundo cantando, é lindo. Você vê as pessoas se abraçando, é lindo. Você vê quando a gente conversa com pessoas legais, quando você conhece uma pessoa nova. A humanidade. A humanidade é um presente. Então, por esse lado, a gente muda. Né? Vai ver que a gente vai ver na nossa timeline só gente boa. A gente vai ver na nossa timeline só gente achando voluntários, né? Fazendo as vaquinhas populares, todo mundo juntando coisa para fulano, beltrano, cicrano. A gente pode ver só isso na timeline também. Então, eu acho que... Mas você não está muito... Eu tô achando que você não está acreditando muito nisso, não. Né? Você está acreditando realmente que vai ficar... Eu não posso falar da minha timeline. É o primeiro desenho. Né? Se eu te falar da minha timeline, você vai rir, porque na minha timeline não tem nem política. Entendeu? Então, assim, eu não posso falar da minha, não posso falar do mundo que eu vejo. Porque o mundo que eu vejo, eu sou vegana, eu não convivo com pessoas violentas, eu moro no meio da natureza, eu leio o dia inteiro, eu escuto música o dia todo, eu escrevo o dia todo. Não é uma vida da maior parte da população. Não é. Eu não sou uma pessoa que fico batendo cabeça o tempo inteiro, pelo amor de Deus, eu quero ser milionário, eu quero comprar um avião, eu quero comprar... Nunca tive isso. Eu gosto de viver a pé, voando, descalço, com a perna num olho só. Eu gosto de viver. Eu sou apaixonada pela vida, sou apaixonada pelo ser humano. Então, eu acredito nisso. Isso tem inputs de mudança para mim? Tem. Eu posso enxergar só isso se eu quiser. Entende? Agora, biologicamente, nós não mudamos. Eu não vou te dizer que amanhã, por causa da pandemia, as pessoas vão ficar 50% mais empáticas. Não tem nada que prova que isso vai acontecer. Porque essa é uma esperança que eu vejo com muitos, né? Eu vejo muita gente. Mas é maravilhoso. É isso que eu estou te falando. Isso é o ser humano. A esperança é um presente. A esperança é um presente. Agora, a esperança sem ação não é compaixão. A compaixão, ela está intimamente ligada a você fazer alguma coisa efetiva pelo outro. Entende? Então, isso, as pessoas falam, nós temos que ter amor ao próximo. Para você ter amor ao próximo, você tem que ter compaixão. E precisa agir. Compaixão é um negócio tão simples. Você quer ver? A pessoa fala assim, mas eu estou fazendo isso para você por amor. Não. Então você não está entendendo o que é amor, meu amigo. Eu escuto isso de pais com filhos. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Então tenha compaixão pro seu filho, depois você ama seu filho. Porque seu filho às vezes está fazendo algo que é só o que ele sabe. É só o que ele sabe. Não tenha compaixão com o conhecimento que o seu filho tem naquele momento. Põe ele no seu colo. Escute o que ele tem a dizer para você e tenha compaixão. Entendeu? Porque você vai aprender mais com aquilo que ele está te dizendo do que você corrigindo e falando que ama. Então, você olhar o altruísmo, a compaixão, a modificação do planeta e do ser humano, você tem que olhar de uma maneira que você se desprende mesmo. Você se desprende, entende? Você não tem nada a ganhar ou a perder, a não ser a convivência humana. E aí, eu acredito que o mundo muda. Mas você entende que é uma coisa que eu não posso garantir para você nada? Né? O que eu posso dizer para você é que biologicamente nós somos paleolíticos. Então, se biologicamente é assim, a gente tem que entender como nós funcionamos no nosso trabalho de forma paleolítica.
a gente tem que entender quais são os vieses biológicos, comportamentais que fazem a gente tomar decisão. As nossas decisões, elas não são decisões claras. Elas são decisões neurocientíficas, neurocerebrais. Né? Então, tudo que a gente faz tem um viés biológico muito forte. Agora, eu não posso desconsiderar que eu tive um acontecimento na minha vida em 2017. Eu fui picada por Zika e quase morri. Fiquei hospitalizada, fiquei tetraplégica. Eu fiquei sem movimento, né? Todo do corpo, sem falar. 2017? 2017. Fiquei muito ruim. Me deram 2 horas de vida. Se eu disser para você que eu passei a acreditar muito mais no ser humano. E muitas coisas eu vivi internamente, porque eu não podia falar, não ouvia, não falava, eu fiquei muito ruim. Eu tive um mundo interno extraordinário. Extraordinário. E que me fez olhar o mundo com mais clareza. Com muito mais clareza. Hoje, eu não tenho muita paciência para conversa fiada, não. Eu até tinha. Hoje eu não tenho muita. Eu não tenho muito tempo a perder. Isso que eu descobri. Eu saí do hospital com fome de vida, com urgência de vida. Então, quando começa... Mas você já, desculpa, Flávia, você já era assim, né? Assim, eu não vejo mudar pelo histórico. Porque você falou, a pessoa que não tem televisão em casa, né? Mas eu acho que piorou. Então, pode ser. Sabe o que eu acho que piorou? Eu vou te contar um negócio muito interessante. As sessões, eu fazia sessões individuais, faço ainda, né? Tenho pessoas que eu faço mentorias individuais, que às vezes, assim, tinha em 3 sessões, assim, tinham coisas muito interessantes que aconteciam. Eu tinha um jeito de chegar ali na pessoa. Hoje, em uma sessão, eu faço com ela o que eu fazia em 3 sessões, porque eu não quero perder tempo. Tem gente que não aguenta. Tem gente que fala, nossa, eu falo, você me procurou por quê? Ah, porque dizem que você é direta. Eu não vou te fazer sofrer nada. Porque eu não acredito nesse tipo de sofrimento mesmo. Eu vou falar para você com doçura, mas eu vou falar para você de forma direta aquilo que ninguém tem coragem de falar para você. Porque se eu morrer amanhã, eu morri amanhã, não tem outro jeito. Se eu morrer nesse instante, eu não quero morrer com arrependimento. Nenhum. Isso foi uma coisa que de fato, me deu um despertar mesmo, sabe? Sim, eu não quero morrer com arrependimentos. Eu peço desculpa imediata. Eu ligo para a pessoa e falo, nossa, se eu esqueci uma coisa, eu não falo, não, sabe o que é o trânsito? Eu nunca fiz isso, mas hoje muito menos. Eu já lhe falo, gente, eu esqueci de te ligar, você me desculpa? Não tem nenhum viés político para falar nada. Falo com educação, não vou ser ofensiva, nunca, não é minha característica. Mas enrolação, cara, não tem. Não acho que vale a pena. E acho que o coronavírus está dando essa oportunidade para todo mundo. Isso é uma oportunidade. Eu acho. Você vai perder. Tem que aproveitar. É uma oportunidade que é todo mundo que está aproveitando, né? Esse é o problema, né? Mas por isso que você está me perguntando, a gente muda ou não muda? Você está vendo você mesmo me responder? Você mesmo está me respondendo, sem nenhuma pesquisa científica. Não é verdade? Agora, no mundo empresarial, de novo, voltando nisso, que as pessoas que perguntaram, tudo isso que eu estou falando aqui é aplicado ao quê? As pessoas. Você não contrata o quê? Gente para trabalhar. Então, tem que mesmo olhar, tem que ver a biologia de comportamento, tem que entender as pessoas que trabalham com a gente, entende? Tem que saber lidar com o ser humano de uma forma que todo mundo ganhe. Em relacionamentos, em amizade, em entendimento de si e na sinceridade de convivência. As falsas conversas, os falsos convívios, sabe? Eu não tenho mais tempo para isso. Entende? Eu não sei, eu estou muito nova, porque eu tenho 53 anos, mas eu já não tenho tempo para esse tipo de relacionamento. Não me procure, porque você vai conviver com uma pessoa que não vai aceitar isso. Hoje uma amiga mandou um post para mim. Flá, tem um erro de português no seu post. Eu tenho uma agência que faz umas coisas para mim de publicação e tudo tal. Eu não tinha notado.
Aí eu olhei e falei, nossa, tem mesmo. Liguei para a agência e pedi para eles arrumarem para mim, sem nenhum problema também, tá errado, tudo bem, só arruma e etc. Ela falou, você tá ofendida? Eu falei, não, eu tô ajoelhando te agradecendo, porque ninguém me avisou. Ninguém me avisou. E nem a agência viu, claro, eles fizeram isso de maldade. Mas olha que lindeza um cliente seu de ter a coragem de falar que tem um erro de português no seu texto. Isso para mim é um presente. Isso é absoluta demonstração de que a pessoa gosta de mim. E ela de fato está preocupada comigo. Flávia, eu tô vendo aqui, acho que a gente tem 2 minutos antes que o Instagram... 2 minutos? Foi muito rápido, eu não vi passar. Vamos fazer parece que eu tô na introdução ainda. Estou te introduzindo até agora. Né? As minhas lives chamam lobbies. Não, muito bom. Então, os 2 minutos. Vamos fazer mais, é só você combinar que a gente faz. Vamos sim. Gente, ó, dia 14 de maio, eu vou dar uma aula de 1 hora gratuita, só falando de biologia do comportamento e como que a gente descansa no caos. Se vocês estiverem afim. Então, hoje no Instagram? Tem. Eu tô divulgando no Insta também. Posso até colocar um link aí, te mando o link, você divulga para mim no seu, se você puder. Claro, faço convidadíssimo, obviamente, né? Vou sim. Que dia que vai ser? 14 de maio, às 20 horas. Manda para mim, depois eu divulgo. Eu mando o link para você. Flávia, papo muito legal, cara. Gostei muito. Mas realmente, eu pensei que a gente estava nos primeiros 15 minutos. Eu olhei uma hora no relógio e falei, nossa senhora. Mas foi muito gostoso. Obrigado, viu, meu? Muito legal. Obrigada a você. Assim, vamos ficar no acredito que vai mudar? Vamos. É melhor, né? Que biologicamente a gente é mais esperançoso. Olha, o Erickson colocou o link aí, ó. O link da aula tá aí. Eu vou dar uma olhada. Se vocês quiserem, ele colocou ali. Gente, obrigada por todas as perguntas. Desculpa, eu não consegui responder todo mundo, mas a gente estava tão empolgado. Sabe onde que a gente estava? Nós dois? No boteco. Aí tinha um monte de gente ouvindo a nossa conversa do lado.